Vamos falar do PIB? Vamos falar do Produto Interno Bruto? O IBGE divulgou hoje os dados consolidados do PIB de 2025. A economia brasileira registrou um crescimento de 2,3% no ano passado, o que representa uma desaceleração em comparação ao que aconteceu em 2024, quando a economia cresceu 3,4%. A soma de todas as riquezas produzidas pelo país atingiu 12 trilhões e 700 bilhões de reais, enquanto o PIB per capita fechou o período em R$ 59.687. O grande motor do PIB foi a agropecuária, mais uma vez, que saltou 11,7%, impulsionada aí por safras recordes de milho e soja. Já os setores de serviços e indústria apresentaram crescimentos mais modestos, de 1,8% e 1,4%, respectivamente. Os especialistas apontam que, apesar da resiliência em áreas menos sensíveis, o ritmo econômico sentiu o impacto dos juros ao longo de 2025. Para comentar os números do PIB, quem está aqui com a gente é o economista, pesquisador do BTG Pactual e da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. Samuel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Olha, não vou nem perder tempo. Quero, por favor, a sua análise dos números do PIB que foram divulgados hoje. O que você gostaria de destacar? Olha, o PIB ele desacelerou bem de 2024 para 2025 e era esperado que ele desacelerasse. O que significa? Em 2024, a economia cresceu 3,4%. E no ano passado, 2025, cresceu 2,3%. Foi uma desaceleração que foi produzida pela política monetária, mas também pela política fiscal. O ano passado, a taxa de crescimento do gasto primário desacelerou muito e isso ajudou a desacelerar o PIB, o crescimento da economia e, portanto, pressionar menos a inflação e construir as condições para que esse ano o Banco Central possa iniciar a cortar os cortes das taxas de juros. Mas voltando ao PIB, eu estava falando, houve uma grande desaceleração. 3,4% de crescimento em 2024, 2,3% de crescimento em 2025. Mas essa desaceleração é maior ainda do que esse número frio sugere, pelo motivo que você mostrou. O ano passado, a agropecuária cresceu em 2 dígitos, foi um crescimento imenso da agropecuária, e no ano retrasado, a agropecuária tinha tido um crescimento muito baixo, acho que negativo. Retração. E a indústria extrativa mineral também teve um crescimento muito brilhante no ano passado e retração no ano retrasado. Ora, se eu calculo a taxa de crescimento da economia, excluindo esses setores, que tem uma dinâmica muito exógena, que não é uma dinâmica que responde à política monetária, à política fiscal, né? Essencialmente a agropecuária responde a São Pedro e extrativa mineral responde aos investimentos passados que Petrobras e Vale fizeram. Quando eu considero a economia excluindo esses setores, a desaceleração foi de 4,5% em 2024 para 1,5% no ano passado. Então, houve uma boa desaceleração e essa desaceleração era desejável. Por quê? Porque a economia está testando os limites da capacidade produtiva, ela está a plena carga e tem claros sinais de inflação de serviços muito alta em leve aceleração, muito baixinha, mas leve aceleração. Ou seja, para que a economia viva dentro do limite da capacidade instalada, a política fiscal, ano passado, foi um pouco contracionista, a política monetária foi muito contracionista e elas conseguiram. Evidentemente, tem custos. Esse custo apareceu principalmente, gente, no último trimestre do ano passado, o 4º trimestre, que foi o dado que foi divulgado hoje. Crescimento do 4º trimestre contra o trimestre imediatamente anterior da formação bruta de capital no investimento foi negativo, de 3,5%. Tá?
Então, a gente está vendo que a política monetária está batendo nas decisões de investimento e o investimento recuou bem no quarto trimestre e deve ter um comportamento mais moderado em 2026.